Como é que você recupera a sua confiança, a sua autoconfiança, tá? Recebi essa pergunta lá no direct do Instagram e ganhou destaque aqui, né, pela relevância da pergunta, tá? Em algum momento da sua carreira, você vai passar por isso, tá? Independente, você vai perder sua confiança, tá? E eu gravei esse vídeo aqui para falar as 4 coisas, né, na sequência que você deve fazer para restabelecer a sua autoconfiança, tá? Vamos lá, bora pro vídeo. Primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente trade, tá? E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado, tá? Vamos lá. Um tempo atrás, tá? Eu gravei um vídeo, não lembro exatamente, tá? Chamado, deixa eu ver certinho aqui, de onde você tira a confiança em operar, tá? Basicamente lá, tá? Até deixei o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Que eu falo, basicamente, as 4 fontes de onde costuma vir a confiança, tá? A primeira delas, né, de forma bem resumida aqui, tá? É a estratégia, tá? E a estratégia, tanto em relação a, se você nunca executou, mas o resultado do backtest que aquilo dá, eu não gosto muito, né, exatamente, mas ok, tá? Ou o resultado por lógica, né, daquilo que você se propõe a executar, ou a confiança no processo, que é o que eu mais gosto, daquilo que você se propõe a executar, tá? Esse é o primeiro ponto de origem, tá? A estratégia. A segunda, de forma bem resumida, é o resultado corrente. Você olhar para o resultado dos últimos 30 dias, 60 ou 90, e ver que você sabe fazer, pô, isso dá confiança. A terceira fonte de confiança é você conseguir recuperar a perda, tá? Passar um processo de recuperação de perda, né? Ali não importa se é dentro do dia ou um período de drawdown, de dias seguidos de perda e conseguir voltar para a linha d'água, operando certo, não fazendo médio, não fazendo cagada, tá? Operando certo, recuperar no processo, operando direito. E a última fonte é você conseguir passar por readaptação de mercado e conseguir continuar gerando, né, resultado e por aí vai, tá? São essas 4 fontes, tá? Eu aprofundo um pouco mais nesse vídeo, que eu deixei o link na descrição aqui, tá? Nesse vídeo aqui, eu estou pressupondo, tá, que você já está operando, já tem, né, um processo ali e perdeu a confiança, tá? E quais são as 4 coisas que você vai fazer, tá, para poder restabelecer a tua confiança, que eu me propus a colocar nesse vídeo aqui, tá? A primeira delas é diagnosticar com exatidão, tá? A primeira coisa é um diagnóstico exato de qual perda gerou, né, do que gerou a perda para desencadear nessa perda de confiança, tá? Isso é muito importante. Não dá para você colocar tudo no mesmo balaio. Falar, não, perdi grande, ou aconteceu alguma coisa e, putz, tô sem confiança. Você tem que ter um diagnóstico preciso da onde ela veio, tá? Já tem vídeo aqui no canal, mas eu vou tentar, de maneira resumida aqui, selecionar o que pode ter acontecido, tá? Para você realmente chegar no diagnóstico preciso. A primeira delas é, a primeira e a mais ampla, né, especialmente para quem está no começo, foi um erro de estratégia. A tua estratégia, ela é ruim, ela não captura, pode ser, não estou dizendo que é, ela pode ser ruim, ela pode não capturar muito bem o que o mercado tem a dizer, ou seja, porque ela é incoerente em termos de causa e efeito, está olhando ali variáveis que muitas vezes são, né, correlatas, mas não tem causalidade. Um exemplo disso é olhar a média móvel e tentar achar que você vai acertar preço no futuro. Vai dar certo algumas vezes, vai dar errado algumas vezes, mas assim, você não tem muito que, né, você não tem muito que melhorar, né, naquilo. Cara. É aquilo e acabou. Né? Preço passado das médias, você está pressupondo que aquilo, né, explica preço futuro. Você está atribuindo um erro de premissa que, cara, não tem solução, entendeu? Você vai ali tentar trabalhar a média, mudar a média, calibrar a média, fazer backtest, mas você vai fazer uma salada que você não vai sair dali. Assim, o mercado não é isso. O cerne da estratégia que você usa pode estar errado. E isso é muito difícil de assumir. Muito, muito. É muito difícil você assumir que você ficou anos e anos e anos, ou meses e meses e meses estudando um negócio, até pagou um curso, né? E você fala, putz, cara, isso aqui não vai me levar a nada. É muito difícil. Mas, cara, pode ser um dos motivos, tá? O cerne da estratégia, né, tá errado. Você errou, tá com um processo ruim. Isso, tá? Você está com um processo certo, mas fez algo analiticamente errado. Ou seja, o teu trade tem sentido, tá? Vou pegar um trade meu aqui, sei lá. Vou dar front running em algum algoritmo executor. Pô, o trade tem sentido, ele tem lógica. Mas eu posso ter errado a avaliação ali, putz, entrei um pouco antes da taxa de participação, né? Eu exijo X de taxa de participação desse algoritmo e não veio, né, não veio exatamente aquilo, ou veio aquela taxa de participação, mas tinha contraparte no mercado e eu não avaliei muito bem, ou não enxerguei muito bem, ou não quis enxergar muito bem porque eu, né, quis que aquilo acontecesse. Tá? Errei analiticamente. Tá? Esse é o primeiro ponto.
O segundo grande ponto de erro, tá, é você errar na questão gerencial. Você errar ou o tamanho de lote, a dosagem de lote, tá? Entrar com mais lote do que você entra na média, por qualquer motivo, ou não estopar gerencialmente, tá? Era para você ter feito o trade, tá? Só que por algum motivo, sei lá, você foi lá, putz, não estopou, foi deixando, aquilo foi virando um negócio grande, e para piorar, sei lá, você fez médio, tá? Você errou na forma gerencial do trade, tá? A terceira fonte de erro é erros emocionais, ou comportamentais. Sei lá, você hesitou em entrar, você viu o sinal, o teu sinal tem sentido, você estava com o lote certo, mas você não fez, tá? E aí você ficou se remoendo, na próxima eu faço, aí na próxima você faz dar errado, mas na próxima, né, também você deveria fazer, vamos dizer assim, mas você ficou hesitando naquela sequência, né, tentando achar, que naquele trade tinha algum filtro, alguma camada, né, que, não era para fazer e por aí, sei lá, você errou comportamentalmente. E dentro ainda dessa questão comportamental, ou até paralela, né, vamos chamar assim, uma pressão externa, por exemplo, sei lá, você está com muito boleto, tem cobrança em casa, você não está tendo resultado, e cobrança em casa, e conta chegando, né, teus amigos, teu círculo de relacionamento indo bem no trabalho deles, e você perdendo tempo no mercado, né, em teoria, e aquela pressão externa pode te fazer também, muitas vezes, passar por um momento em que, às vezes não é o mercado, não é a tua estratégia, não é teu gerenciamento, mas está com uma pressão ali que, cara, tá te prejudicando a enxergar mercado, ou a fazer o que tem que ser feito, sei lá, muitas vezes, não diria alongar trades, mas buscar outros tipos de trade que pagariam a conta e por aí vai, tá? Tem isso também. Tá? A outra fonte de erro, tá? Bastante comum aqui. Tá tudo certo com o teu trade, tá? Mas o mercado muda conjunturalmente, não estruturalmente, tá? E conjunturalmente significa uma mudança que vem, ela pode demorar dias, horas ou meses, mas ela volta, tá? O mercado volta, não é estrutural, que é uma mudança que vem e não muda e não volta mais. Exemplo disso, um trade da abertura, tá? Aquela distorção da abertura do Ibov ali, tá? Você precisa operar o futuro baseado enquanto está distorcido o Ibov na abertura do Ibov, das ações. Cara, é um trade bom, tem lógica, faz sentido, dá certo, mas tem dia que não dá. Tem dia que o mercado não distorce. Não distorce. Esse é muito claro de pegar esse erro, tá? Mas muitas vezes no teu trade, que não tem uma lógica tão clara, ou até tem, mas é um outro tipo de lógica, e aquilo não acontece um dia, não acontece um outro, e você ou insiste, perde dinheiro, ou não faz aquele trade, e começa, já é o segundo ou terceiro dia que não dá meu trade. Minha confiança tá minando. Ou seja, eu tô falando aqui possíveis origens de diagnósticos de onde você perde a confiança. Tá? E o último, né, na verdade, tá? São mudanças imprevisíveis no mercado. Na verdade, você fez tudo certo, lote certo, analiticamente tudo certo, né? Você não fez nada de errado, sem pressão externa, tá tudo bem, não hesitou, entrou. Veio alguma coisa, tá? Porque o mercado tem um componente de imprevisibilidade gigantesco, e descaracterizou tudo que até então estava correto para o teu lado. Você estava correto, era para ter feito aquilo. E veio uma boletada contra. É mais comum isso em mercados como dólar, como eventualmente DI, em que você tem qualquer interferência do governo, né, especialmente no dólar, tá? Em que, o mercado muda de patamar, entra um leilão, cara, muda de patamar e, assim, o mercado te dá um tapa e fala, cara, cala a boca e volta para casa chorando, porque, não vai ter mais esse movimento hoje ou nos próximos dias para você tentar recuperar. Cara, essas mudanças grotescas de patamar por uma dedada de alguém, geralmente uma decisão política ou uma econômica que seja, de um órgão regulador, cara, que muda tudo ali, cara. E o mercado entra em leilão, vai para um lado, te arrebenta, né? Muitas vezes você não consegue estopar, pula teu stop, mas aquilo minou tua confiança, você perdeu grande, tá? Pode acontecer, cara, pode acontecer, especialmente no câmbio, tá? Pode acontecer. Primeiro, diagnosticar, tá? Exatamente de onde veio a perda, tá? Ou o processo, ou pressão externa, que gerou a tua queda de confiança. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você vai fazer, cara, e muita gente negligencia isso, cara, você tem que deixar passar essa sensação ruim de que o mercado te deve alguma coisa, de puto. Todo mundo vai ficar, cara, por mais Buda que você seja, que você consiga... Tem gente muito zen, né, na vida mesmo, que, no mercado eventualmente se daria bem, né, para esse tipo de coisa, porque o mercado vai te testar várias vezes emocionalmente. Aliás, direto. O cara medita, é super, né, bem equilibrado e por aí vai.
Alguns vão demorar mais, outros menos, mas tem que passar essa sensação de putidão. Não adianta você ir para o mercado, e eu não estou dizendo aqui, né, se você vai ali resgatar, tentar, né, operar na sequência, né, de uma sequência de perdas dentro do dia no intraday, ou se é uma leva que já vem acontecendo. Geralmente, quando você perde a confiança, é um processo mais longo, não é um processo do intraday ali de que, perdi de manhã, tô sem confiança, sei lá o que acontece. Mas aqui é uma confiança mais estrutural que eu estou dizendo, aquilo que você vai perdendo aquela confiança realmente mesmo ao longo de um processo de dias. Independente se é dentro do dia ou num processo mais longo, você tem que deixar essa sensação de putidão passar. Essa sensação de que o mercado te deve, de revanche, de que você está operando no modo revanche, sabe aquele modo de, você arrancou dinheiro de mim, peraí, seu filho da p... vem cá. Você não pode ir para o mercado com esse modo revanche ligado. Isso bloqueia a tua capacidade analítica, isso bloqueia a tua capacidade de sair do trade na hora que tem que sair. Isso vai te deixar num modo de, putz, tá aqui, ó, me devolve o dinheiro que você me deve, entendeu? Não é assim que funciona. Tem gente que consegue sair desse modo revanche rápido, levantando, tomando uma água, arejando, olhando para longe, para o horizonte, dando uma volta, tomando um café e voltando. E tem gente que vai demorar um pouco mais. E aí tem um processo um pouco mais longo para isso, que é aceitar de novo o risco de operar. Vou largar um outro vídeo aqui, tá? Que é a estratégia das 20 fichas também, tá? Uma forma de... né? Aquele vídeo foi mais criado para quem está no começo, hesitando em entrar no trade, mas ele vai servir de maneira adaptada para você colocar, para restabelecer a confiança, recolocando, recomprando fichas para entrar de novo no jogo, tá? Essa é a segunda coisa. Deixar a putidão passar. Terceira, se você de fato perdeu a tua confiança e estava operando acima já de um patamar de um lote, que é aquele lote mínimo ali para você construir a sua confiança, né? O lote de 1, né, é para construir a confiança, aquele lote que você fica um tempo, né, construindo financeiro para olhar para aquilo e falar, caramba, eu sei fazer, agora eu vou aumentando de degrau em degrau. Você provavelmente vai estar com um lote maior do que 1, tá? Assistindo o vídeo aqui. Reduzir o teu lote. Para quanto? Putz, aí cara, não tenho como num vídeo aqui tá falando para A, para B, para C, para D, né, para uma série de pessoas. Se você vai sentir para quanto você vai reduzir teu lote, reduzir demais, vir para 1, tá? Ou ir para o simulador, que eu não gosto, tá? Mas às vezes é necessário para algumas pessoas, é uma decisão meio que tua, mas você vai ter que reduzir um pouco o lote, ao ponto que você sinta confortável de executar o teu trade. E agora vem a última aqui, tá? A terceira, você vai reduzir lote. Ir para o simulador é só se você tiver de fato com a confiança minada. E simulador é período muito breve. Muito breve. Porque senão você se acostuma ali de novo, né? E aí você atrofia o emocional. Porque o simulador ele não trabalha o emocional. Você vai atrofiar o teu emocional tentando restabelecer a confiança e que ela é inerente. O emocional ele é inerente ao restabelecimento da confiança. Você vai estar treinando o simulador e atrofiando o emocional naquele período. Eu acho isso um pouco complexo. O simulador é para algumas coisas muito pontuais, especialmente quando você está com muita dúvida da sua estratégia. Aí tudo bem, mas por períodos breves, com meta e operando sério, tá? E a quarta, que tem totalmente a ver com as outras, e especialmente com a terceira, né? Que é, cara, você vai executar só o teu trade feijão com arroz, tá? André, o que é o trade feijão com arroz? Cada um vai ter um trade feijão com arroz por N fatores. As pessoas são diferentes, a gente não é robô, né? Assim, que executa todo mundo igual e por aí vai. Cada um tem um trade feijão com arroz. Eu tinha um trade feijão com arroz lá atrás, quando eu entrei no mercado, que era a inversão de fluxo no dólar. Hoje não daria certo esse trade como feijão com arroz. Talvez tivesse que ser outro, tá? Talvez tivesse que ser, sei lá, alguma coisa parecida com a absorção, em alguns níveis, né, no câmbio, tá? Eu não estou acompanhando intraday de dólar para falar com muito detalhe, mas talvez fosse algo por esse caminho. Tá? E aquele trade que você sente conforto, aquele trade que, pô, quando tudo dá errado, você volta para ele, e pô, é ele que vai de grão em grão, especialmente para quem gira, ele que vai de grão em grão te voltando a fazer financeiro, pra você falar, eu sei fazer, e aí de novo você vai soltando, né, depois e abrindo para mais oportunidades, né, quando é um cara um pouco mais completo, tá? Eu já falei aqui, eu catalogo meus trades. Tem trade que não tem relação nenhuma com o outro, né, assim, em termos de origem, de lógica e por aí vai. O meu trade hoje, feijão com arroz no índice, é o trade da dupla escora, tá? É o trade que, putz, cara, ele não depende muito, né,
da volatilidade, quando a volatilidade está péssima, que mata o trade da maioria, ele continua funcionando, um pouco mais curto, mas continua funcionando e com muito mais segurança, porque os stops são curtos, então ele não vai dar aquelas esticadas de volatilidade. E ele também funciona quando o mercado está volátil, claro, dentro de um limite de volatilidade, não no mercado de crise, tá? Né? Porque chega nos momentos, nos extremos também, você fala, daqui, né, a chance dele passar desse ponto começa a ficar marginalmente cada vez menor. Tá? Então, esse é o meu trade hoje. Está muito ligado, né, com o pote da pessoa física, né, que é ficar operando ao contrário do que a exposição da pessoa física, né, quando ela atinge a posição técnica na intraday ali de, putz, gastou toda a ficha na média que o varejo tem para comprar ou tem para vender. Tá? Esses dois, né, olhar essa posição da pessoa física junto com a dupla score é o que tem, né, apesar de serem trades diferentes, mas que meio que um ajuda o outro, tá? É o que, para mim, é o feijão com arroz hoje. É o que dá mais dinheiro? Não. Mas é o que, um depois do outro, é o trade que eu não hesito em continuar, tá? E mais do que isso, é um trade que dá toda hora, tá? Para mim, isso é muito importante, porque é muito fácil você minar, tô falando porque é um processo meu também. Se você tem um trade, tá? Que pode ter lógica, tá? E que ele dá uma vez por semana, em média, e ok, tudo bem, tá? Mas esse trade dá errado, uma semana, que é absolutamente factível, e vai acontecer. Deu errado na próxima, 2 semanas seguidas. Cara, você tá 15 dias, tá? 15 dias. Você se sente como profissional de mercado, que seja, um merda. Fala, cara, eu tô há 15 dias, tô perdendo dinheiro, o meu tempo não está sendo remunerado por eu estar fazendo isso. A tua confiança pode, afundar, e muitas vezes não teve erro, nem na estratégia, nem no teu tamanho, nem só na questão da pressão emocional. Tá? Então, assim, o fato de você, né, também ter na sua estrutura de olhar mercado, no seu setup, que seja, trades que acontecem com uma frequência maior, né, para mim ajuda demais essa questão de restabelecer a confiança. Tá? Porque, putz, tem toda hora esse trade. Eu posso usar em outros trades que exijam um stop mais longo. O próprio front-running algoritmo não é uma coisa com stop muito curtinho, tá? Se você entra em um dá errado, entra em 2 dá errado, cara, pô, teu PNL no dia ali não tá legal, assim, não tá legal, não tá gostoso de ver, né? E, pô, e não tem o terceiro trade no dia de front-running. Pode acontecer de não ter 3 no dia. Aliás, 3 de front-running no dia não é tão comum assim. Tá? Tem épocas que sim, tem épocas que vai ter tem épocas que não tem. Então, pô, e aí? E o resto do dia? Fazer o quê? Tá? Tudo bem, tem gente que só faz isso e tudo bem. Eu gosto de ter trade que, putz, mantém a minha sensação de saber fazer aquilo elevada. Porque por mais que eu perca naquele trade, e acontece sequencialmente, mas pequeno, 2, 3 trades errados de score é muito difícil. Você erra um, você errou 2, tem algo muito errado com a tua avaliação de lado. Você está desconsiderando a contraparte que está muito forte. Eu estou querendo vender no mercado, estou insistindo na venda no mercado de alta muito intensa. Eu estou olhando algo errado quando eu perco 2 seguidas num intervalo muito curto, operando essa questão de dupla score ou até contra a pessoa física. Tá? Eu tô na primeira, tudo bem. Na segunda, analiticamente eu tô deixando de considerar alguma coisa. Tá? Então é difícil de perder sequencialmente. Então isso me mantém ativo. Tá? Me mantém com capacidade de ousar nas minhas outras 3, 4 estratégias, tá? Que exigem eventualmente um stop um pouco maior e que, pô, são mais fáceis de... Não tem. Simplesmente não tem no mercado. Situação do preço justo. Cara, tem época que não distorce. Tem época que, pô, passa 3 dias ali com o mercado, pô, muito próximo da banda do justo e ok, o que eu vou fazer? Eu não vou ficar acertando se o mercado vai subir ou vai cair. Ele não está distorcido do que ele deveria estar, eu não vou fazer a operação. Né? Essa distorção da abertura. Então, pô, tem épocas que, pô, ela é maravilhosa. Tem épocas que ela não dá gordura para você entrar. Épocas. Uma semana pode ficar. 3, 4 dias. É uma operação maravilhosa, mas tem época que o mercado não te dá essa chance. Essas operações um pouco mais curtas, elas acontecem toda hora. Qual que é o ponto negativo disso? É rápido, exige uma capacidade de agir sem pensar muito
E isso de fato não é para todo mundo. E tem que ficar olhando para a tela que nem um doido, tem que ficar com o olho na tela, tá? E olhar para a variável certa. Mas sim, tem esse tipo de trade, mas tem vários outros que eu nem sei capturar, ou que eu não conheço, ou que eu conheço, mas não aceito o risco, até no câmbio que seja, pô, em que pode, né? Esse é o meu feijão com arroz. O de outras pessoas que eu conheço e que, pô, vão bem no mercado, são diferentes às vezes. Não precisa ser esse o teu trade de feijão com arroz. A questão é, você tem que ter um trade de feijão com arroz que é aquele que, putz, quando cai tudo, você fala, não, se eu fizer desse aqui, eu vou na faquinha e eu vou recuperando, e eu sei que nesse trade aqui eu perco pouco. Não é que eu não perco, mas se eu perder, eu perco pouco, e eu tenho um caminho para recuperar a perda aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu sei que esse vídeo é com bastante item aqui, né? Volta nele, assiste, e assiste os dois que eu deixei na descrição aqui embaixo também, que vão te ajudar a complementar um pouco mais essa ideia. E se você gostou do vídeo, clica no curtir, que o YouTube entende que ele é bom e mostra para outras pessoas também, e comenta aqui embaixo o que você achou. Sério, como é que você... a última vez que você perdeu a confiança, veio de onde? Tá? Ou o que você fez para poder restabelecer a confiança? Comenta aqui embaixo, vai ser muito legal, né? Ouvir a tua história e também outras pessoas também sentirem e aprenderem também com o que você tem para dizer. Beleza? Abraço, boa semana.